Antes tinha falado que em 2012 os portais da antimatéria para matéria que a gente estava se fecharam, né? Isso tem a ver com aquele papo que rolava em 2012 que o mundo ia acabar? Tem. Porque qual o problema? Os povos ancestrais, donos de um conhecimento que hoje nós não mais temos, né? Eles sabiam disso. Os toltecas, de cuja cultura depois beberiam os maias, os incas e os astecas, né? Isso eu estou olhando só aqui na América Latina para dar um exemplo que a gente conhece mais de perto. A gente já acha maia, inca e asteca antigo. Antigo é tolteca, que foi a cultura mãe que criou essas culturas filhas. Mas para nós, os maias já seriam cultura muito antiga. Mas qual é a cultura dos maias? A cultura dos maias é porque os maias receberam dos toltecas a herança cultural deles. E o Tzolk'in, que é erradamente chamado de calendário maia, porque foi encontrado na cultura maia, mas os maias herdaram o Tzolk'in dos toltecas. E o que é o Tzolk'in? É um calendário, né, que fala de algo chamado precessão equinocial. O que é a precessão equinocial? Quando você solta um peão no chão, o peão ele não fica girando reto, ele cria inclinação e fica bamboleando. O eixo da Terra não é de norte a sul reto, ele tem 23,4 graus de inclinação. E a Terra faz esse movimento aqui, ó. Só que ela gasta 26 mil anos para sair desse ponto, ou seja, a Terra dá 26 mil voltas em torno do Sol, e ao longo dessas 26 mil voltas o eixo dela vai vagarosamente fazendo isso aqui. Isso aqui é o eixo da precessão equinocial. Isso aqui, as culturas antigas dividiram em 4 ou em 5 eras. Mas o que é que essas culturas percebiam? O que é que os toltecas sabiam que os maias e astecas não sabiam? Que na passagem de uma era para outra, ou seja, a cada cerca de 5.250 anos, vou arredondar aqui, 5.120 anos, sempre na passagem de uma era para outra, dava uma merda terrível por aqui. Ou era fogo acabando com a terra toda, ou era gelo, tudo descongelava. O último foi a água, o dilúvio. Né? Então os toltecas sabiam disso. Os maias sabiam também, mas os maias não sabiam o quê? Calcular o tempo em que eles, os maias, estavam vivendo quando eles perceberam que o Tzolk'in dizia que lá na frente ia ter um momento em que uma era ia se acabar e outra era começaria. Aí os maias ficaram loucos, porque eles não sabiam qual o momento que eles estavam vivendo dentro dessa última era. Isso que os maias sofreram, essa ansiedade, os astecas também, os Hopis, uma tribo americana lá do norte, né? O que é que os astecas fizeram? Os astecas criaram sacrifício de sangue para pedir aos deuses para retardar o passar do tempo, porque eles tinham medo de estar próximos do final da era. Que final de era é essa? Quando os cientistas, os paleoantropólogos humanos, né, descobriram esses conhecimentos dos maias e fizeram as contas do Tzolk'in, eles viram que o final do calendário que os maias tinham, que foi chamado de calendário maia, mas era dos toltecas, correspondia ao ano 2012 do nosso calendário. Então, daí surgiu esse mal entendido, essa lenda, que vários escritores ganharam muita grana produzindo livros para o fim do mundo, mas é em cima desse mal entendido. Não era fim de mundo para quem vive aqui, era fim de mundo para quem vive no universo vizinho, porque os portais iriam impedir o domínio deles sobre o lado de cá. Um domínio esse que sempre existiu. Então, os toltecas que viveram há 12, 13 mil anos atrás eram figuras que viviam tanto aqui quanto no universo vizinho.
Na hora que você estuda a mitologia eslava, você vê o Prav, o Nav, que são o nome desses universos, né? A mitologia eslava é tremendamente rica na descrição desse espaço dos dois universos em que cidades que existiam nesse universo vizinho conviviam com cidades do nosso universo, olhem bem. E esses aqui saíam caminhando no Prado Verde, aí viam o portal, atravessavam, passavam por um rio e chegavam numa cidade que era desse nosso universo. Isso aqui as mitologias falam loucamente. Se você pegar o Mahabharata, pegar o Ramayana, vários épicos hindus falam de várias cidades que... Ayodhya. Não tem essas cidades aqui na Terra, algumas delas. Outras têm. Porque o Mahabharata conta histórias que se passavam em cidades desse universo vizinho e também em cidades desse universo. O que estava acabando era o poderio dessas raças que não eram humanas sobre a Terra, e os humanos eram só animais de estimação desses seres. Mas como os portais se fecharam, eles não mais puderam vir para cá e nós humanos terminamos herdando a Terra. E nos sentimos donos da Terra. Mas o que se dizia do ano 2012 era para esses outros seres. Eles aqui estavam perdendo. Só que nós humanos, a gente sempre é mal informado e somos os últimos a saber. E às vezes não sabemos nunca. As coisas simplesmente acontecem, nos tocam a vida, a gente vive, mas não sabe as forças que nos movem. Esse universo vizinho, ele está acontecendo aqui, do meu lado, ao mesmo tempo? Ou é fisicamente em outro lugar? Não. São sobrepostos e algumas... Esse universo vizinho é diferente do nosso. O nosso universo ele foi organizado a partir de uma ideia prévia do Criador. O Criador chegou a planejar a ideia desse nosso universo. Quando ele estava planejando, ele caiu na ideia, aí não finalizou. Mas ele não quis cair dentro desse universo, aí improvisou um outro dentro de matéria e caiu nesse aqui. Mas esse nosso universo, ele foi imaginado, ele foi planejado, não foi finalizado. Esse universo vizinho não foi nem planejado, ele foi improvisado. O que significa cair na própria criação? É literalmente isso. Imagine você criar um jogo quântico dentro de um pendrive, seu corpo aí cai, o seu eu e os 100 bilhões de neurônios do seu crânio, do seu cérebro, são chupados para dentro do pendrive e lá vocês ficam. É uma analogia ridícula, mas que eu posso fazer. E dentro desse pendrive, digamos assim, ele criou outro universo improvisado para continuar aquela criação anterior. Isso. Que ele estava dentro agora. Isso. Então eles estão um em cima do outro, assim, acontecendo ao mesmo tempo. Isso, são paralelos. Então nesse espaço aqui pode estar acontecendo outro podcast. Aí é isso que eu estou dizendo. No nosso universo, como é que funciona? Hidrogênio é criado, né? O primeiro elemento criado foi hidrogênio. A hidrogênio se une em massas de gás hidrogênio, cria estrelas. Aí, a partir da estrela, os outros elementos químicos são criados, as fornalhas estelares, e surgem as galáxias e está tudo em expansão. Então isso acontece independentemente da vontade de alguém, porque isso foi decidido antes, era esse o plano. Mas esse universo vizinho, não. Os seres foram caindo lá e mergulhando e foi cada um criando com a sua mente, sua força mental, o chamado espaço-tempo desse universo vizinho, que é composto de locas. Se o nosso universo aqui é galáxia, estrela, mundos, satélites, planetas, luas, isso aqui não, são locas. Cada loca é como se fosse um gomo de uma colmeia e cada loca tem um dono. Algumas dessas locas conseguem se esticar quanticamente e ficar aqui dentro dessa sala, vamos assim dizer. Colocar uma parte da sua loca aqui dentro para que figuras dessa loca fiquem tecnicamente a menos de 1 metro da gente. Mas a gente não veria ele. Não, mas eles nos veem. Algumas locas. Como a entropia está ferrando com eles, cada vez menos eles podem fazer isso. Mas eles ainda conseguem fazer isso. E é assim que eles invadem a minha vida. Mas como assim quando ele pensa, ele cria? Eu não entendi essa parte. Nesse outro universo é assim que funciona. Krishna foi o último avatar criado por esses seres, que não era humano, e o próprio Sai Baba, que há pouco tempo esteve na Índia, que é um avatar de Krishna humano, ambos falavam do mesmo jeito.
Tipo, se eu retirar a minha atenção deste universo, ele se acaba em menos de 1 segundo. Aí quando você escuta isso, você diz, ih, quanta arrogância desses caras, né? Mas isso aqui são expressões aretalógicas. O que diabos quer dizer isso? São expressões que só figuras que encarnam e se pensam divinos, se pensam imantações ou avatares ou expressões adiáginas, usando a expressão sânscrita correta, da sua condição adidaiva que está nesse universo vizinho. Ou seja, a turma de Daiva está prisioneiro lá, não pode vir para cá, aí cria um avatar nesse nosso universo para que este haja na condição humana, mas saiba que é de lá e tem superpoderes por isso. E esse cara fala como se fosse Deus em pessoa. Essas figuras dizem isso. Se eu retirar a minha atenção da vida, a vida para de existir. No nosso universo não é assim, porque a vida existe e o universo existe porque foi planejado antes. Mas nesse universo vizinho, o pior que isso é tremendamente real. Cada dono de cada loca mantém a coisa funcionando com sua força mental. Ele lá é improvisado. Aí se um deles cansa, a loca cai na cabeça dele e todo mundo tá lá dentro e se ferra. Mas isso é interessante porque muito da filosofia indiana que a gente lê fala muito sobre prestar atenção, estar presente, que senão a sua própria realidade sucumbe. É isso mesmo. Esse conhecimento vem desse outro universo. Exatamente. Mas por que ele funciona para nós? Porque não funciona. Não funciona. Só que os avatares são tão metidos a importante que cometem esse aqui.